Olá, meus amigos do YouTube, professor Wellington Duarte na área. E hoje nós estaremos trabalhando, começando as nossas aulas, sobre análise combinatória. Mais especificamente, iremos iniciar pelo princípio fundamental da contagem, tema da nossa aula de hoje. Antes de prosseguirmos, gostaria de convidá-lo, inscreva-se no canal, deixe seus comentários e sugestões aqui embaixo, compartilhe essa aula, acione o sininho para que você possa receber notificações de novas aulas. Fazendo tudo isso, você vai estar apoiando esta iniciativa e fortalecendo o nosso canal. Vamos então aqui às nossas explicações. Se um acontecimento A pode ocorrer de N maneiras distintas, e para cada uma dessas maneiras, um acontecimento B pode ocorrer de M maneiras distintas, então a quantidade de possibilidades de ocorrência dos acontecimentos A e B é dada pelo produto M por N. Vejamos esse exemplo. Um jovem possui 4 camisas, que eu identifiquei aqui, camisa 1, camisa 2, camisa 3 e camisa 4, e 3 calças, identificadas como A, B e C. Usando apenas essas peças, de quantas maneiras diferentes ele poderá se vestir? Veja que eu já desenhei aqui o que na análise combinatória nós chamamos de árvore de possibilidades. Vamos lá. Ele tem 4 camisas, que nós identificamos aqui, e 3 possibilidades de calças diferentes. Traduzindo isso em respostas, veja, ele pode usar a camisa 1 com a calça A camisa 1 com a calça B, a camisa 1 com a calça C, também pode usar a camisa 2 com a calça A, camisa 2 com a calça B, camisa 2 com a calça C, até que terminemos de fazer todo esse levantamento. Veja que se nós formos contar aqui, nós teremos 12 possibilidades, ok? Essa é a resposta do problema. Agora, existe uma forma mais fácil de fazer isso aqui, até porque a árvore de possibilidades ela funciona quando os valores são pequenos. Qual é a outra possibilidade? Olha só. Quantas camisas o nosso amigo tem? Ele tem 4 camisas, correto? E ele possui também 3 calças. Então, são 4 possibilidades que ele pode combinar as camisas e 3 possibilidades que ele pode combinar as calças. Veja, neste caso, eu faço o produto M por N. Então, aqui nós teremos 4 vezes 3, 12 possibilidades. Neste problema, nós lemos o seguinte: uma prova tem 10 questões, cujas respostas são do tipo verdadeiro ou falso. De quantas maneiras distintas ela pode ser resolvida? Suponha você que esses traços representam cada questão. Na primeira questão, eu tenho 2 possibilidades, verdadeiro ou falso. Na segunda também, na terceira, na quarta, e assim até a 10ª questão. E seguindo o princípio fundamental da contagem, nós temos que multiplicar todas essas possibilidades. E aqui você terá 2 elevado à 10ª potência, ou 1024 possibilidades. Fácil, utilizando o princípio fundamental da contagem, é bastante fácil. Neste próximo exemplo, nós lemos o seguinte: quantos números de 3 algarismos podemos formar com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O número tem que ter 3 algarismos. Veja, algarismo 1, algarismo 2 e algarismo 3. Veja também que aqui eu tenho 8 algarismos. Então, veja bem, se eu quero um número com 3 algarismos, eu poderia formar 134. Usei o 1, o 3 e o 4. Eu poderia formar 567. Eu poderia formar 123, mas eu não poderia formar 0,67. Porque se eu colocar o 0 aqui no primeiro algarismo, na verdade, eu terei somente o 67. E 67 tem 2 algarismos. Então, veja bem, de 8
algarismos que eu tenho, quantos eu posso colocar aqui na frente? Somente 7, porque o zero, neste caso, não entraria. Agora, a partir deste segundo número, eu poderia colocar qualquer um dos 8. Por exemplo, eu poderia escrever 203. Veja que o zero entrou. Então, veja que aqui eu posso colocar 8 algarismos e aqui também eu posso colocar 8. Afinal de contas, eu posso escrever o número 120. Então, o resultado seria 7 vezes 8 vezes 8. Sabemos que 7 vezes 8 é 56, que eu vou multiplicar por 8. Teríamos, então, 448 números com 3 algarismos que poderíamos formar com estes algarismos aqui. Neste próximo exemplo, nós lemos o seguinte. Em um restaurante, há 2 tipos de saladas, 3 tipos de pratos quentes e 3 tipos de sobremesa. Quantas possibilidades temos para fazer uma refeição? Com uma salada, um prato quente e uma sobremesa. Então, são 2 possibilidades de saladas, 3 possibilidades de pratos quentes, 3 possibilidades de sobremesas. E pelo princípio fundamental da contagem, eu multiplico todo mundo. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 6, 18 possibilidades de refeições diferentes eu posso fazer. Agora, um último exemplo. Uma pessoa quer viajar de Recife a Porto Alegre, passando por São Paulo, sabendo que há 5 roteiros diferentes para chegar a São Paulo, partindo de Recife, e 4 roteiros diferentes para chegar a Porto Alegre, partindo de São Paulo. De quantas maneiras possíveis essa pessoa poderá viajar de Recife a Porto Alegre? Veja, aqui eu numerei 5 roteiros diferentes. 1, 2, 3, 4, 5, de Recife a São Paulo. Então, veja bem, de Recife a São Paulo, eu tenho 5 roteiros diferentes. E de São Paulo a Porto Alegre, eu tenho 4 roteiros diferentes. Pelo princípio fundamental da contagem, novamente eu multiplico estes dois. 5 vezes 4, 20. Eu teria, então, 20 possibilidades de fazer essa viagem. E se o nosso problema perguntasse quais são essas possibilidades, eu teria que responder tudo isso aqui. Todas as 20 estão relacionadas aqui. Veja você que o nosso turista ele pode sair de Recife pelo roteiro 1 até chegar a São Paulo, e aí ele tem 4 caminhos, um A, um B, um C e um D, até chegar a Porto Alegre. Ou ele pode sair do Recife pelo roteiro 2, chegando a São Paulo, e de São Paulo ele tem novamente 4 caminhos para chegar até Porto Alegre, 2A, 2B, 2C e 2D. Veja que, contando essas possibilidades, teremos 20. Muito bem, pessoal, é o que tínhamos para hoje. Um grande abraço a todos